Bluey é cheio de personagens divertidos e adoráveis, mas alguns deles estão envoltos de mistérios e nos deixam querendo saber muito mais do que o desenho realmente mostra. Você se lembra daqueles rostos que aparecem uma ou duas vezes e simplesmente desaparecem sem nenhuma explicação? Um dos exemplos mais curiosos é Cherry. Ela só apareceu algumas poucas vezes e parece estar naquela idade de transição, em algum lugar entre o final da adolescência e o começo da vida de universitária. O que realmente faz ela se destacar é que ela aparentemente está namorando o Chip, o que já coloca em uma posição única de comparação com a maioria dos personagens que normalmente vemos. A primeira vez que notamos é no episódio Empreiteiros, em que vemos que ela e o Chip estão tendo uma pequena discussão, nada dramático, mas suficiente para tornar a dinâmica deles interessante. No final do mesmo episódio, porém, eles parecem estar bem de novo, mostrando que o relacionamento tem camadas. Ela aparece novamente em A Placa, onde ela e o Chip são vistos no mirante, compartilhando binóculos de forma casual. É um momento pequeno, mas que confirma que eles realmente são um casal. O que torna Cherry tão misteriosa não é apenas o pouco tempo de tela, mas também o fato de que ela representa uma faixa etária quase nunca explorada em Bluey. Nós praticamente não sabemos nada sobre ela além da sua ligação com o Chip, e isso nos faz questionar: qual é a sua história, como é a vida dela, por que os criadores a incluíram nessas cenas raras? A presença da Cherry sugere um mundo maior além das famílias que normalmente acompanhamos, e definitivamente nos deixa com mais perguntas do que respostas. E Cherry é só o começo. Há muitos outros personagens misteriosos escondidos em Bluey. Então prepare os lanches, aperte o botão de se inscrever, porque mais um canal Planeta Teen está vindo aí. Se você tem acompanhado o Bluey de perto, então já sabe que Cornelius teve um histórico de namoro bem variado. Ao longo das 3 temporadas, vimos ele em relacionamentos com diferentes personagens antes de eventualmente se estabelecer com a amante terriers. Mas entre todas as suas namoradas do passado, uma se destaca como especialmente intrigante. Ela é a mesma personagem que vendeu para Bluey o famoso botão de sim ou não no episódio Vamos Dançar. Ela trabalha no centro da cidade, em uma loja cheia de bolsas e ursos de pelúcia. E mesmo não tendo um papel grande, aparece com mais frequência do que poderia aparecer. Por exemplo, em O Circo, ela é vista ajudando na promoção das eleições locais. Depois, em Promessas, a vemos novamente no parquinho, juntamente daquele vendedor que está tentando oferecer planos de internet e energia. E não podemos esquecer de Vamos Dançar, onde ela está do lado de fora do correio junto com aquele cachorro estiloso usando óculos de sol. Então, quem exatamente é ela? Apesar de suas aparições frequentes, o desenho nunca nos dá nenhum detalhe sobre sua personalidade, sua ligação com Cornelius, ou qual papel ela poderia desempenhar em um contexto maior. Ela simplesmente está lá, surgindo em algum segundo plano com pistas de uma história que nunca chegaremos a conhecer. Mas falando em Cornelius, há outra figura estranha ligada a ele que levanta ainda mais perguntas. Os momentos mais ignorados, mas também mais misteriosos, acontecem em Jogo do Silêncio. Se você prestar bastante atenção no fundo enquanto os relés passam, vai notar Cornelius entregando dinheiro a um terrier sem teto sentado na rua. E essa cena abre um enorme mistério. Quem é esse terrier? Alguns fãs estão convencidos de que ele pode ser, na verdade, o pai dos terriers, o que tornaria toda a situação bastante de partir o coração. Se essa teoria for verdadeira, isso significa que ele acabou perdendo tudo, possivelmente após a separação, e agora vive nas ruas. E o que torna o momento ainda mais curioso é o fato de ser o Cornelius quem lhe dá dinheiro, o mesmo Cornelius que mais tarde acaba namorando a mãe dos terriers. Então esse personagem misterioso é realmente o pai dos terriers? E se não for, então quem é? O desenho nunca explica, deixando os fãs especularem se isso foi apenas um detalhe de fundo ou algo muito maior. De qualquer forma, é um daqueles detalhes escondidos em Bluey que faz você se perguntar o quanto realmente está acontecendo nos bastidores desse mundo. Você já encontrou um terrier na rua assim? Então conte pra gente nos comentários com a hashtag Terrier, para que possamos conhecer você melhor. Em A Placa, somos apresentados a vários rostos novos. Um deles se destaca imediatamente. Ela é a segunda dama de honra da Frisk durante o casamento. O tio Zé escolheu seus irmãos Bandit e Stripe para estarem ao seu lado, mas Frisk ficou com o Tilly e outra personagem sobre a qual não sabemos absolutamente nada.
Existem algumas maneiras diferentes de olhar para isso. Sabemos que Frisk e Chili são próximas desde a infância, o que faz sentido, já que geralmente apenas uma amiga de confiança costuma ser escolhida como madrinha. E claro, Frisk é a madrinha da Bluey. Além disso, o fato de Maynard, o vizinho do Vovô Morte, aparecer no casamento conecta tudo de volta ao lago, insinuando que Frisk e Chili podem ter crescido na mesma região. Se isso for verdade, então é curioso ela não ter escolhido a irmã da Chili, Brandy, para ser sua dama de honra. Isso nos deixa com essa mulher misteriosa, que deve ser alguém muito importante para ela. Será que ela é secretamente uma irmã? Elas não se parecem muito, mas isso não significa nada. Blue e Bingo também não se parecem e ainda assim são irmãs. Ou talvez seja uma cunhada que ainda não conhecemos. Quem quer que seja, o papel dela no casamento a torna muito mais do que apenas uma personagem aleatória de fundo. Agora vamos mudar para outro mistério, a mãe da Judo, Wendy. Ela é uma adulta bem comum em Blue porque não age como os outros pais. Enquanto Bendy e Chili estão sempre socializando e entrando na bagunça, Wendy geralmente permanece quieta e reservada. Ela aparece de vez em quando, mas quase nunca se mistura com o grupo e, curiosamente, ela também estava ausente no casamento do Raj e Frisk. Mas o que realmente sabemos sobre ela? Quase nada. O trabalho dela? Um completo mistério. O pai da Judo? Ele nunca foi mostrado ou sequer mencionado. Então, qual é a história dela? Alguns fãs se perguntam se ela pode ser na verdade uma escritora, sempre observando em vez de participar. Ou talvez esteja administrando um negócio de família que a mantém ocupada o tempo todo. Outros até acreditam que ela pode ser mãe solteira, com mais responsabilidades do que o resto, o que explicaria seu jeito mais quieto e sério. Seja qual for a verdade, a personalidade reservada da Wendy faz dela uma das personagens mais enigmáticas de todo o desenho. Os fãs de Bluey vão reconhecer imediatamente o Busker, aquele músico de rua que aparece de vez em quando, dedilhando sua guitarra no fundo. Mas acontece que esse personagem não é apenas sobre música, ele esconde um papel completamente diferente que ninguém esperaria. Ele na verdade pode oficializar casamentos. Isso mesmo, você ouviu corretamente. No episódio A Placa, é revelado que Busker é quem casa Raj e Frisk. E isso levanta a grande questão. Ele é um padre que também toca nas ruas ou um músico que de alguma forma conseguiu as credenciais para conduzir cerimônias de casamento? O desenho nunca explica como ele conseguiu essa qualificação, e isso torna ainda mais fascinante. Equilibrar dois mundos completamente opostos, performances de rua e ser um oficializante de casamentos, sugere que existe toda uma história não contada por trás dele. Como ele acabou com essa mistura incomum de empregos? Esse é um dos muitos mistérios que Bluey deixa no ar. Quer saber um mistério fácil de resolver? Se você vai se inscrever no canal. Isso é fácil porque você está fazendo isso agora, não é mesmo? Agora vamos voltar ao próprio casamento e dar uma olhada mais de perto nas pessoas que estão do lado da Frisk na cerimônia. Na foto oficial, você consegue identificar claramente duas famílias, os Healers do lado do Raj e os Cocker Spaniel do lado da Frisk. É aqui que finalmente temos um vislumbre da família dela. Vemos a mãe, o pai e o que parecem ser os irmãos dela. Mas nem tudo é tão claro, porque alguns convidados ainda são um mistério. Um deles é o novo cunhado do noivo, o irmão da Frisk. O desenho nunca dá um nome a ele, nem detalhes sobre se ele é mais novo ou mais velho, mas durante o casamento ele é visto bem próximo da dama de honra. Esse pequeno detalhe abre uma teoria. Talvez a dama de honra misteriosa não seja apenas uma amiga aleatória, mas a esposa dele. Sutil, mas nós notamos. Uma personagem Blue que nunca apareceu de fato na tela é a mãe do Winton. Ela é uma daquelas figuras escondidas da série, sobre as quais os fãs sempre ficam curiosos. O que sabemos é que os pais do Winton são divorciados, o que explica porque quase sempre vemos passando tempo com o pai. Mas há um pequeno detalhe que deixa as coisas ainda mais misteriosas. Lembra do episódio em que vimos o carro do pai do Winton? Se você reparou no vidro traseiro, havia um desenho de 3 membros da família, o Winton, o pai e outra figura. Esse terceiro parecia ser a mãe dele, mas a parte do desenho que representava havia sido apagada. Essa pequena pista levanta muitas perguntas. Por que apagar o desenho dela? O que aconteceu entre ela e o resto da família? E qual papel ela realmente desempenha na vida do Winton fora da tela? O fato de nunca termos conhecido só faz dela um dos mistérios mais intrigantes de toda a série.